bem-vindos a mais um vídeo do canal Transformai-vos. Eu sou Roberto Jancheves e hoje vamos continuar nossos estudos em Romanos capítulo 6 e pensar sobre se o crente pode ou não ser escravo do pecado. Nós vimos nos dois últimos vídeos dois inimigos da graça de Deus. No vídeo A Segurança Eterna do Crente, vimos o primeiro inimigo da graça, que é a ideia de que podemos perder nossa salvação. E vimos que isso não é possível, pois quem segura nossa salvação é a vida de Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Não são os nossos méritos, nossa obediência ou nossa perseverança, mas a vida de Cristo que segura a nossa salvação. E no vídeo anterior começamos a ver o segundo inimigo da graça, a libertinagem. Libertinagem é a ideia de que, como já sou salvo e não posso perder minha salvação, posso viver da forma que quiser, posso pecar, pois Deus vai me perdoar. E nós vimos que Paulo não concorda com essa ideia. E hoje vamos continuar analisando o texto em Romanos 6 e começar a partir do verso 15. Nós vimos que até o verso 14, Paulo nos deu a teologia, o mecanismo por trás da liberdade do pecado, que através do batismo do Espírito Santo nós fomos separados do reino do pecado e reunidos com Cristo, para que pudéssemos servir o nosso novo rei. Mas mesmo assim, qual é a motivação para fazer isso? Vamos para o versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O que ele está querendo dizer nos versículos 15 e 16? Quando nós oferecemos os membros dos nossos corpos a alguém, duas coisas acontecem. Primeiro, você se torna escravo a quem você se oferece. Se você oferece seu corpo ao pecado, você, crente, vai se tornar um escravo do pecado. Alguns grupos vão dizer que nenhum crente pode se tornar escravo do pecado. Mas veja bem como Paulo escreveu: você se torna escravo do pecado. O descrente já era escravo do pecado. Você não pode se tornar algo que você já é. Então, o primeiro ponto é: você se torna escravo a quem você se oferece. Você pode se oferecer ao pecado, mas se você, crente, se oferece ao pecado, o que vai acontecer com você, conforme versículo 16? Você se torna escravo e você morre. Você morre. Mas essa morte não significa perder sua salvação. Essa morte é perder comunhão com Deus. Irmãos, é difícil dizer, mas eu duvido que isso nunca aconteceu na vida de vocês. Nunca aconteceu com vocês de saberem que não deviam fazer alguma coisa, mas mesmo assim fizeram. E depois, quando você tenta orar ou ler sua Bíblia, você sente que Deus está distante. Parece que Ele não está te ouvindo. A Bíblia parecia como serragem, seca. Suas orações bateram no teto e voltaram para você. A Bíblia fala que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se andamos nas trevas e falamos que temos comunhão com Ele, somos enganados. Porque, irmãos, quando nós andamos nas trevas, mesmo que sejamos irmãos, mesmo que sejamos filhos, Deus não anda conosco. Então, a grande motivação para não pecar, para não aceitar a oferta, a tentação que vem para nós, é que você se torna escravo do pecado.
Mais uma vez, tem pessoas que dizem que o crente verdadeiro não pode ser viciado com o pecado, não pode ser escravo do pecado. Irmãos, eu li que alguns anos atrás, numa reunião da Ordem dos Pastores de Salvador, fizeram uma espécie de pesquisa sobre pornografia e fizeram uma pergunta para os pastores: você tem problemas ou dificuldades com pornografia? 23% dos pastores presentes disseram que foram viciados com pornografia. Assim, é difícil entender uma teologia que fala que o crente não pode ser viciado, não pode ser escravo do pecado. Eu gostaria muito que a pessoa que diz isso me contasse mais sobre a sua intimidade. E um pastor que pesa 200 quilos, dizendo que um crente, uma pessoa viciada em drogas ou bebida, não pode ser salvo, quando o vício dele está sendo revelado para todos nós que estamos assistindo ele pregar. Quantos de nós temos lutado com o poder do pecado em nossas vidas? Quantos de nós estamos tão presos, afundados no pecado, que até perdemos a motivação de viver? Começamos até a duvidar da existência de Deus. A grande motivação para não pecar é que você vai se tornar escravo do pecado. E a segunda grande motivação para não pecar é que o salário que o pecado paga, mesmo para os crentes, é a morte. Essa morte não é física, essa morte é espiritual. É romper comunhão com nosso Deus. Versos 17 a 19, parece que ele vai se contradizer. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. No versículo 16, ele fala para não se tornar escravo, mas nos versos 17 a 19, ele fala que não somos mais escravos. Isso não é uma contradição? Ele não está se contradizendo aqui nesses versículos? O que nós temos aqui é um contraste. Contraste entre a nossa posição e o contraste com a nossa prática. Uma ilustração. A história não é verdadeira, mas existem casos parecidos a esses que eu vou contar. Imaginem um homem de muitas posses e normalmente mais velho. Ele encontra uma moça nova e lhe faz uma proposta: eu te dou casa, roupa, comida, te dou o teu sustento. Mas todas as vezes que eu for ao teu apartamento, você tem que estar disponível para ter relações comigo. Apesar dessa moça ter uma vida boa, pois tem seu sustento, ela passa por todo tipo de humilhação, de abusos, se envolve com bebidas e drogas. E ela tem uma vida muito triste. Mas um belo dia um rapaz passa em frente à sua casa e vê que a moça está sofrendo e puxa papo com ela. Ela não quer conversar, mas depois de perceber que ele tem boas intenções, conta sua história para ele. E ele lhe faz uma proposta: saia dessa situação de sofrimento. Você pode morar na casa da minha avó. Ela é uma senhora muito boa que vai cuidar de você. E ele mostra a ela que só quer ajudar, que não tem intenções erradas. E o que ela faz? Ela faz as malas e vai morar com a avó do rapaz. E lá ela encontra tudo o que precisa. A avó é muito bondosa, faz boas refeições e a trata com muito amor. E o rapaz, sendo um bom neto, vai sempre almoçar com a avó. E depois de um tempo nasce um amor verdadeiro entre os dois. Ele conhece toda a história da moça e mesmo assim eles acabam se casando.
Apesar dele não ser um homem rico, ele dá o suficiente para ela ter uma vida boa. E agora ela tem tudo o que mais desejou. É cuidada, é bem tratada, é amada pelo marido. Mas um dia, aquele homem malvado passa em frente à sua casa e a vê. Chama a moça e fala com ela: a tua vida hoje é realmente boa? Você tem as festas, os prazeres que você tinha quando estava comigo? Esse rapaz crente te dá as coisas que você merece? A tua vida hoje é bem chata, não é? E ela parou para pensar. Sabe o que ela fez? Arrumou as malas e voltou a viver com o homem malvado. E agora? Legalmente, ela é mulher de quem? Resposta: do homem com quem ela se casou. E de fato, ela fez seus votos a Deus. Mas ela está no poder de quem? Do homem malvado. Na posição, ela é esposa, mas na prática, ela é amante. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Em nossa posição, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que em nossas práticas nós podemos nos tornar escravos do pecado. Em nossa posição pertencemos a Jesus Cristo, mas no nosso comportamento podemos ser escravos do pecado. E o que Paulo está querendo dizer? Viva! Viva quem você é! Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Viva! O que Paulo está querendo nos dizer nos versículos 16 a 19 é que nossa prática deve combinar com nossa posição. Somos filhos de Deus e nós devemos viver como tal. E algo para nos encorajar. Em Tiago, capítulo 2, o exemplo de fé morta não é homossexualismo, adultério, não são os grandes pecados sexuais. O primeiro exemplo de fé morta em Tiago 2 é que entre um homem rico e um homem pobre na igreja. E nós tratamos o rico melhor do que tratamos o pobre. Será que podemos dizer que a pessoa que fez isso não é salva? Irmãos, se alguém que faz isso não foi salvo, nós temos um bocado de gente crente que não é salva. Mas a fé morta não é fé falsa. É fé morta. Imaginem que estamos andando na calçada e nós encontramos um defunto, um morto. E eu viro para alguém do meu lado e falo: olha só essa pessoa morta. E ele responde: não, não é uma pessoa morta, é uma pessoa falsa. Irmãos, o que é uma pessoa falsa? Um manequim? Aquela boneca inflável? Um corpo morto não é um corpo falso, é o corpo de alguém que morreu. A fé morta não é fé falsa, é fé que morreu. Como a fé daquele pastor que tratou melhor o rico do que o pobre morreu, ao invés de confiar em Deus para suprir suas necessidades, começou a confiar em pessoas. E o segundo exemplo de fé morta em Tiago 2, de novo, não é homossexualismo. É que você encontra um irmão, e é assim que Tiago está tratando, que está passando necessidades da vida, roupa e comida. E nós temos dinheiro conosco para ajudar aquela pessoa, mas ao invés de ajudá-la com dinheiro, nós dizemos: eu vou orar por você, meu irmão, orar para Deus suprir suas necessidades. Quantos de nós temos feito isso? Oferecer uma oração ao invés de oferecer dinheiro. E é a marca de uma fé morta. Isso quer dizer que ela nunca foi crente? Então, eu não sou salvo, porque eu já tenho feito isso. A questão é, nessa circunstância, alguém tem que confiar em Deus. Eu estou dizendo para o meu irmão necessitado: se tem alguém aqui que precisa confiar em Deus, eu quero que seja você, não eu. Outra ilustração de fé morta. Quantos de nós já sentimos ansiedade depois de sermos salvos?
Eu sou o primeiro. Mas por que você sentiu ansiedade? Você não acredita que Deus cuida de nós? Se eu perguntar para vocês no meio de suas ansiedades, mas você não crê que Deus pode suprir suas necessidades? O que vocês iriam responder? Creio, com certeza creio. Então, por que você está ansioso? E a resposta é: sua fé morreu. Você parou de confiar naquela doutrina que você sabe que é verdade. A fé morta não é fé falsa, é fé viva que morreu. A pessoa parou de confiar nas promessas do Senhor. E Paulo está dizendo para nós que deveríamos confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos oferecer ao Espírito Santo antes, começando o nosso dia dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me, Senhor, enche-me com o Teu Espírito Santo. Eu confio no Senhor em tudo o que eu preciso e em todas as circunstâncias em que vou entrar hoje. Quando nós confiamos em Deus no meio de nossas tribulações e tentações, o poder do Espírito Santo vai tomar conta de nossas mentes, dos nossos corpos. Mas a grande motivação para guardar nossa santidade é que se você se entregar ao pecado, você vai morrer espiritualmente e você vai se tornar um escravo do pecado, incapaz de dizer não ao pecado. Vamos continuar no versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estávamos livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. O princípio é muito simples. Como você ofereceu os membros do seu corpo ao pecado no passado, agora oferece os membros do seu corpo à justiça, a Deus, à graça, ao Espírito Santo. E por oferecer os membros de nosso corpo a Deus, aquele membro se torna um instrumento de justiça, não imputada, mas nossas vidas se tornam cada vez mais justas, cada vez mais refletindo o próprio caráter de Deus. Eu já dei alguns exemplos sobre isso. Quando nós estamos em frente à televisão e de repente aparece alguma coisa inadequada, então, antes de entrar na tentação, já consagramos os nossos olhos a Deus e depois, quando vem aquela cena forte, inadequada, não é para você dizer: meus olhos já são do Senhor Jesus Cristo, mas dizer para Ele: Senhor, meus olhos já são teus, me dá forças, ajuda-me, Senhor. No momento de ter uma conversa com sua esposa ou marido, é possível um dos dois perder a paciência com o outro e falar de uma forma inadequada, falando coisas duras, atacando e acusando a outra pessoa, culpando a outra pessoa, sem o fruto do Espírito Santo se mostrar em nossas vidas. Então, se eu vou ter uma conversa com minha esposa e o assunto é delicado, o que é que eu vou fazer? Senhor, eu estou aqui. Ajuda-me para ouvir minha esposa. Ajuda-me para que minhas respostas sejam adequadas, sejam corretas. Ofereço-te minha mente e minha língua. Enche-me com o teu Espírito Santo. Controle minhas respostas, minhas atitudes. E eu quero dizer uma coisa: Deus é fiel. Isso não significa que no meio daquela conversa uma flecha dela não vai me atingir e eu não vou sentir a flecha. Eu posso sentir sim, posso até me sentir machucado pelo que ela me falar, mas eu vou responder não com a carne, mas com o fruto do Espírito Santo. Irmãos, imaginem quando vamos ao shopping.
Quantas vezes não fomos ao shopping apenas para passear, mas lá chegando, vemos coisas das quais somos tentados a comprar, mesmo que não estejamos precisando. Se antes de irmos, comprometemos nosso dinheiro ao Senhor e vendo algo muito tentador, podemos orar ao Senhor: Senhor, devo comprar isso? Tenho a tua permissão? E fazendo isso, sentiremos paz para comprar ou não comprar. Deus vai nos orientar e teremos paz na decisão que tomarmos e seremos bons mordomos do que Ele nos confiou. Será que temos feito isso, irmãos? Oramos antes de gastarmos o dinheiro que Ele nos confiou? Até mesmo nas mínimas coisas? Garanto que se nós fizéssemos isso sempre, evitaríamos muita dificuldade e sofrimento nas nossas vidas. E eu falo isso por mim. Voltando para Romanos 6, verso 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, ele não nega que as pessoas podem colher esses frutos. Se a pessoa se entregar ao pecado, o fim é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha o que ele está dizendo. A vida eterna aqui é o fruto da santidade. A santidade é quando temos oferecido os membros de nossos corpos a Deus e, consequentemente, estamos vivendo uma vida santa. Temos boas obras e o fim destas coisas é a vida eterna. Qual é o problema com o versículo 22, quando estamos pensando sobre a vida eterna? É assim que ensinamos que a vida eterna é fruto da obediência? Não. Então, como é que ele pode ensinar isso aqui? Mas se a vida eterna que estamos vendo aqui é a que está no céu, estamos dizendo que para experimentar a vida eterna no céu, você tem que obedecer a Deus. Assim, a vida eterna é pelas obras. Mas aqui ele fala que a vida eterna é o fruto da obediência, é o fruto da santidade. O que ele quer dizer com isso? Que a vida eterna é fruto da santificação? Lembram-se do início do capítulo 6 que estudamos no vídeo anterior, que através do batismo do Espírito Santo nós podemos experimentar a vida ressurreta de Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, a experiência da vida eterna não é somente após nossa morte física. Nós podemos experimentar a plenitude da vida de Cristo aqui na terra. Se lembram quando Jesus Cristo falou com a mulher samaritana? Se pedisse para mim água viva, eu teria lhe dado. E em João 6, Jesus Cristo falou: quem vem para mim, do seu interior vai fluir rios de água viva, jorrando para a vida eterna. Em João 3 e 4, a vida eterna tem duas formas. A vida eterna além da morte física. Isso é o que Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos e entrando no reino de Deus após a morte. E na história da mulher samaritana, temos a segunda forma da vida eterna, quando estamos experimentando a vida de nosso Deus em nossas vidas aqui e agora, através do Espírito Santo fluindo em nossas vidas. Então, quando somos santificados, Senhor, eis-me aqui, enche-me com o teu Espírito, a vida do Espírito vai começar a fluir, jorrar, e o fruto disso é a vida eterna, não no céu, mas aqui na terra. O problema é que nós estamos tão acostumados a pensar que o foco da vida cristã é chegar ao céu, mas não é. É a transformação de nossas vidas aqui na terra. E quando estamos experimentando o fluxo da vida do Espírito Santo, também estamos experimentando o fluxo da vida eterna.
Irmãos, nós usamos o versículo 23 para evangelizar descrentes e, de fato, isso pode aplicar também ao descrente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas no contexto, ele não está falando para descrentes, ele está falando para crentes, para pessoas salvas. Ele está dizendo para os crentes que se apresentarem os membros dos seus corpos ao pecado, vocês vão morrer. Vocês vão romper comunhão com Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui e agora, mais um lugar para definir a vida eterna. Vamos para João 17, verso 3, na conhecida oração sacerdotal. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, qual é a definição de vida eterna neste versículo? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. As pessoas do inferno vão viver para sempre? Sim, vão viver para sempre. Elas vão continuar existindo. Mas elas têm a vida eterna? Não. E a morte eterna não é porque vão deixar de existir, mas porque estarão eternamente separados da presença de Deus. Serão mortos espiritualmente, eternamente separados de Deus. E a razão porque a nossa vida além da ressurreição será chamada vida eterna é que vamos viver em comunhão com Deus por toda a eternidade. A vida eterna é conhecer intimamente a Deus. Quando estamos andando em comunhão com Deus, ganhamos intimidade com Ele e também com Jesus Cristo. E crescemos naquele conhecimento. Uma coisa é saber da bondade de Deus, outra coisa bem diferente é experimentar a bondade, o amor de Deus. Somente esse segundo é que pode dizer que conhece a bondade de Deus. Aquela pessoa que apenas sabe todos os versículos sobre a bondade de Deus, ele não conhece a bondade de Deus. Aquele que experimentou, esse sim, conhece a bondade de Deus. Então, Romanos 6, 19 a 23, não está dizendo que você tem que viver uma vida santificada para ganhar a vida eterna no céu. Ele está dizendo que no momento em que nos santificamos, nós vamos experimentar a vida eterna. A ideia não é que você apresentou os membros do seu corpo, você fez o bem e como consequência de fazer o bem, você vai ganhar a vida eterna. A ideia é que você apresentou os membros do seu corpo a Deus e por causa dessa santidade, isso abriu a porta para o Espírito Santo fluir em você e produzir as boas obras. A santidade não são as boas obras. A santidade é a atitude de submissão a Deus que produz a vida eterna, que por sua vez vai produzir as boas obras. E quando ele fala que o salário do pecado é a morte, é a mesma coisa que ele está falando no capítulo inteiro. Crente, se você oferecer os membros do seu corpo ao pecado, você vai morrer. Não é que você vai para o inferno, mas se podemos brincar um pouco, você vai viver no seu próprio inferno aqui na terra. Você vai ser como o filho pródigo. Lembram-se do que o pai falou quando o filho pródigo voltou para casa? Meu filho estava morto e voltou para a vida. Meus irmãos, a grande motivação para buscar a santificação não é para ganhar a salvação ou provar que nós somos salvos. A grande motivação para buscarmos nossa santificação, porque assim nos tornamos escravos do Senhor, capazes de servir o Senhor. E o fruto disso é comunhão com seu Pai e com Jesus Cristo, e o Espírito Santo fluindo, jorrando em nossas vidas. Preste
atenção como ele não falou nenhuma vez aqui que quem não tem obediência nunca foi salvo. Ele também não falou nenhuma vez aqui que quem não for obediente vai perder sua salvação ou que não mais pertence a Deus. Ele falou que quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós vamos colher os frutos de nossa infidelidade, como uma mulher casada sendo infiel ao seu marido. Ela continua esposa em posição, mas pode viver numa miséria na sua prática. Então, irmãos, que todos nós possamos buscar uma vida de santificação, sendo verdadeiramente escravos do Senhor e assim capazes de servi-lo, tendo plena comunhão com o Pai e com Jesus Cristo e o Espírito Santo fluindo, jorrando em nossas vidas. Amém. E se você foi abençoado por essa pequena meditação, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seus comentários e, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para assistir os próximos vídeos.